Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vai você? Que Deus abençoe, que essa graça possa alcançar a sua família. Eu acredito que a maioria dos que verão esse vídeo sabe da decisão de uma revelação que está dando o que falar, principalmente nas plataformas digitais. E o posicionamento do cantor que se prontificou há meses atrás de declarar que não faz mais parte do mundo gospel, do mundo evangélico, do cantor Gesser Aguiar. E ele veio mesmo a público, em um dos seus vídeos, justamente declarar sua nova sexualidade, sua nova identidade, se declarando ser ele homossexual, ser gay. Queridos, me chamou a atenção alguns pontos da fala do Gesser Aguiar. E eu fiz questão, queridos, de poder anotar alguns pontos que me chamaram a atenção. Eu já fiz um vídeo sobre o Carlos Emanuel, um influencer que tomou a decisão de aceitar Jesus e abandonou a vida que levava, o estilo de vida que levava. Carlos Emanuel tinha milhões de seguidores, tanto no Instagram quanto no TikTok, e acabou abrindo mão de tudo isso para aceitar a Jesus. E tem vivido, acredito eu, uma ótima fase, boas experiências em Cristo Jesus. E agora a internet está bombando justamente com a declaração de Gesser Aguiar de se assumir em gay. E eu marquei aqui, quero que você me acompanhe, por gentileza, marquei aqui alguns pontos da fala do Gesser na sua declaração. Primeiro, ele diz que tratava de uma guerra contra essa forma de vida. Ele dizia que tinha uma batalha dentro de si e que por muitas vezes orou a Deus para que Deus ao menos arrancasse esse desejo de dentro dele. Ele afirmava que isto era uma batalha, uma guerra, e que ele se sentia bastante reprimido, se sentia até mesmo envergonhado, porque algumas pessoas sabiam. E ele no vídeo revela que aos 12 anos ele tinha se descoberto, né? Detectou, teve teve o entendimento de que tinha algo muito maior dentro dele e que por conta da visibilidade, por conta de algumas pessoas, por conta principalmente do ambiente a qual ele fazia parte, que ele cresceu, ele diz que ele veio de uma família cristã, nasceu em um berço evangélico. E por conta disso ele se sentia principalmente abafado, né? Como se fosse uma cadeia, nós entendemos por isso. Que ele não conseguia, mesmo aos 12 anos, aos 13, 14, 15 anos, conseguir colocar isso para dentro. Ele se sentia reprimido por conta disso. E no primeiro ponto ele diz que ele travava uma guerra contra essa forma de vida. Segundo ponto que me chamou a atenção foi que ele acabou encontrando em pessoas e na filosofia o que ajudaram ele a tomar a decisão de se assumir. Ele está dizendo que principalmente agora, após ele ter estourado no período da pandemia, 2021, 2022, ganhou prêmios e a sua música aí disparou, deu uma alavancada na sua vida, no seu ministério. E quando a pessoa se torna muito pública como ele, as pessoas acabam expandindo o seu relacionamento social, acabam encontrando muitas pessoas e principalmente do meio a qual ele se declarou ser, né? E lógico, irmãos, que nós vivemos em um mundo de uma filosofia que é contrária
as escrituras, a vontade de Deus, as leis de Deus. E hoje o mundo luta justamente para que, principalmente a família judaica cristã, seja dizimada, e principalmente sobre alguns textos da Bíblia sejam dizimados para que não façam mais parte, principalmente da pregação, da convivência no meio social, família e religiosa. E ele disse que ele acabou encontrando pessoas e filosofias que o ajudaram justamente a se posicionar, a colocar para fora e a não lutar mais contra esse estilo de vida, essa nova forma de vida que ele está tendo. Terceira coisa que eu grifei ele diz que por conviver com essa luta dentro de si, ele começou a pensar que estava tendo uma vida hipócrita, ou seja, ele achava que ele estava vivendo uma vida hipócrita, uma hipocrisia no meio da igreja, porque ele não conseguia colocar para fora. Ele já tinha procurado, no vídeo que ele menciona sobre esse pensamento, essa aflição que ele demonstra, que ele não conseguia conversar, não conseguia se abrir. Quando ele começou a se abrir, a conversar com algumas pessoas lhe apontaram um caminho, a direção, ele chegou a ir para a vigília, a ir para monte, orava muitas e muitas vezes, mas ele em si tinha formado uma opinião de achar que por ele estar reprimindo, por ele estar lutando contra esse estilo de vida, ele se julgava ser uma pessoa hipócrita, estava no meio da comunidade da fé como se fosse uma pessoa hipócrita, uma pessoa fingida, uma pessoa que estava se escondendo. Quarta coisa ele diz que sua decisão foi uma virada de chave e diz que não se sente mais reprimido. Ele está dizendo que a melhor decisão que ele tomou, e é uma decisão que principalmente facilitou, abriu muitas portas na vida dele, facilitou a sua vida praticamente, muito mesmo, e essa foi uma virada de chave na vida dele que hoje ele pode viver da forma como ele quiser. E quinta coisa para a gente encerrar, e ele deixou, queridos, ele deixou nesse vídeo uma mensagem para todos os jovens que estão nesse mesmo processo, para eles respeitar o processo e irem com calma, porque logo eles estarão prontos para serem o que eles são de verdade. Queridos, sempre soubemos muito bem que uma pessoa que tem fama, que tem prestígio, que tem muitos seguidores e muita visibilidade, principalmente por parte do seu público, tem um poder de fala extraordinária. Ou seja, pessoas influentes têm a capacidade de influenciarem uma multidão. E o último item que eu acabei de escrever, que foi as partes finais da fala dele, ele deixa bem claro, principalmente deixando uma mensagem para os jovens que estão dentro da igreja, para irem com calma, que estão atravessando esse mesmo processo, essa guerra, se reprimindo, que estão com vergonha, pessoas que homossexuais que vieram para a igreja e que estão lutando contra isso e que não conseguem ser realmente quem são. E ele está dizendo, calma, vão com calma, respeite um processo, porque ele comenta um pouco das suas particularidades, fala um pouco do seu testemunho, dizendo que tudo o que ele passou foi necessário para que ele se redescobrisse, para que ele se descobrisse como pessoa que ele é hoje. As suas dores, ele disse que quase ele tentou o suicídio no ano de 2020 por conta disso, que ele não conseguia ser quem realmente ele era. E esta mensagem, ela tem muito impacto, principalmente no meio evangélico, principalmente na vida de vários jovens que realmente estão travando essa batalha e essa guerra. Queridos, mas eu quero deixar uma palavra, uma mensagem que está em 1 João, capítulo 2, versículo 19, disseram, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. Irmãos, a Bíblia, a própria Escritura Sagrada, principalmente no Novo Testamento, está recheado
de conselhos práticos para que a pessoa possa lidar com sua guerra, com suas particularidades, com seus problemas pessoais, principalmente com seus desejos, essas guerras, esses desejos da sua própria carne. Eu sempre digo que o pecado, ele tem um efeito diferente na vida de cada pessoa. A julgar por Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que as pessoas que abandonaram a forma comum, a sua forma comum, que abandonaram a sua forma comum de se viver, homem se relacionando com mulher, a mulher se relacionando com homem, esses homens, essas pessoas, elas foram entregues para cometerem torpeza, para desonrarem seu próprio corpo. Mas por quê? Por causa do endurecimento do seu coração, por reprovarem a palavra de Deus na sua vida, por não ter uma entrega absoluta, uma entrega total, porque a Bíblia fala em João, no capítulo de número 3, versículo de número 5, que diz que aquele que não nascer da água, que não nascer do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nasce do Espírito Santo, aquele que não nasce da água, da palavra de Deus, não se permite ser limpo pela palavra de Deus, infelizmente vai se posicionar como esse jovem tem se posicionado. A Bíblia está dizendo isso daí. Em Romanos, no capítulo de número 6, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Próprio apóstolo Paulo está tratando um pouco justamente dessa guerra que nós travamos. Em Gálatas 5, versículo 16, diz que a carne luta, ela milita contra o espírito, porque a vontade da carne é de nos empurrar para longe de Deus. A vontade da carne é de nos empurrar para longe da palavra de Deus. A nossa carne é essa guerra interna que nós temos que vencer, que você deve vencer. Ela te impulsiona a abraçar esse mundo, a se deleitar nesse mundo, a se jogar de cabeça nos prazeres deste mundo, a ser aquilo que a carne quer que você seja, mas o espírito é diferente. Gálatas 5, versículo 16. O Espírito quer te impulsionar para um outro lado. O Espírito fala ao teu coração e à tua mente dizendo: isto está errado, isto te afasta de Deus, isto você precisa vencer, você precisa crucificar este desejo, você precisa abandonar isto, este pecado de estimação. O Espírito quer te colocar mais perto de Deus. É uma batalha. E em Romanos 6, a própria palavra diz: não reine, portanto, em vosso corpo mortal, somos mortal. A Bíblia diz que por um ato de um só homem, o pecado passou na vida de todos e a morte passou a ser existente na vida de todos. Queridos, nós somos mortais, somos uma raça caída. Mas Cristo, olha a importância da vinda do Senhor Jesus para trazer novamente o homem para o plano original. Jesus veio para doentes, veio para pecadores, deixou a sua palavra. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, não é só para pessoas de fora, que não fazem parte que não fazem parte da nossa comunidade de fé, não é só essas pessoas que não é só bêbados, não é só drogado, não é só pessoas criminosas, são pessoas de dentro. Esse convite são pessoas justamente que travam essa guerra que o Jessé falou, que ele travava. Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o pecado é esmagador. Essa guerra interna é esmagadora dentro de cada um de nós. Mas a responsabilidade, ela é pessoal. A responsabilidade, ela é pessoal. Eu sou um pastor de igreja. Nós ensinamos a igreja, educamos a igreja, aplicamos a palavra de Deus através do discipulado, mas eu sempre digo que eu
como pastor, não posso vigiar, não posso guerrear as guerras internas, as particularidades das batalhas que cada um crente trava na sua vida em si. Podemos ajudar em oração, podemos estar estimulando a fé dessas pessoas, podemos estar orientando, mas Jesus fala na sua palavra em Mateus capítulo de número 5, da seguinte forma. Mateus capítulo de número 5, Jesus disse assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros que se perca do que todo o teu corpo ser lançado para o inferno. Jesus está falando de decisão radical. Jesus está dizendo que você consegue arrancar, consegue se ver livre, não se ver livre, como agora nesse momento, como ele disse assim, eu queria que Deus arrancasse isso, que eu fosse liberto isso. Não se trata de que Deus tem que fazer isso, não se trata disso. Se trata de uma decisão pessoal, se trata de você buscar refúgio na palavra de Deus. Se trata de você ter um diálogo aberto com a sua mentoria, com seus mentores, com seus pastores. É dessa forma. Paulo em Atos, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele ora 3 vezes para que Deus arrancasse um espinho na carne. Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Paulo estava usando justamente um método de punição que era usado para um cidadão romano que matava, assassinava, tirava a vida de outro cidadão romano. O corpo daquele cidadão romano era justamente acorrentado, preso ao corpo do assassino, e ao passo que o corpo entrava em processo de decomposição e putrefação, o culpado ele morria asfixiado. Ao passo que o corpo morria, o assassino também morria. Paulo estava dizendo assim: eu carrego um corpo morto dentro de mim. Paulo fala sobre esta guerra. Aleluia! E eu espero que Deus possa te ajudar, que Deus possa te dar graça, que você possa vencer essa sua guerra com sabedoria. Aleluia! Mateus capítulo de número... Mateus capítulo 16, versículo de número 24, Mateus 16, versículo 24, Jesus disse: porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus estava dizendo assim: quiser vir, pode vir, mas tem que renunciar. É uma renúncia e não é fácil. Quem te falou que renunciar é a coisa mais fácil do mundo? Eu, como pastor de igreja, devo renunciar às minhas vontades todos os dias. Você deve renunciar à sua vontade todo dia. E não é fácil, meu querido. Não é fácil. Aí Jesus disse: tome sua cruz a cada dia. Jesus está nos chamando para a morte. Mas não na morte literal. Jesus está nos chamando para uma morte espiritual, aonde todos os dias você vai crucificar o teu desejo, vai crucificar a tua carne, vai crucificar o teu velho homem, todo dia por uma causa maior, e essa causa maior chama-se céu. Chama-se céu, chama-se Jesus. Chama-se propósito de Deus na sua vida. E Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor a mim, ao meu evangelho, achá-la.
mortos para o mundo, ressuscitados para Deus, mortos para os prazeres, os likes, as visibilidades do mundo, mas se tornando conhecido do céu. O que aquele influencer, o Carlos Emanuel, fez foi ter morrido para o mundo, abandonado a vida que ele tinha, o estilo de vida que ele tinha, para se abraçar para uma nova vida. Ele perdeu os tesouros desse mundo, mas para abraçar os tesouros eternos, diferente desse jovem do Gesser Aguiar, que abriu mão de promessas duradouras, promessas eternas, para se abraçar justamente por uma ideologia que está sendo implantada na cabeça de muitos e principalmente influenciada por jovens como ele, afirmando que Jesus não liberta, que a palavra não liberta, que pessoas assim estão vivendo reprimidas dentro da igreja e que elas não podem lutar contra aquilo que é maior do que ela, mas que elas devem ser aquilo que realmente elas foram feitas para ser. Isto é engano do diabo. Engano do diabo. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. E a mensagem que eu deixo, refutando a última fala do Gesser, que foi uma mensagem para os jovens da igreja. A mensagem que eu deixo para você que teve a coragem de sair deste mundo e que tinha um estilo de vida totalmente diferente que a palavra, que Deus reprovava. E você abandonou tudo para se abraçar para as promessas eternas. Que Deus te abençoe. Essa ideologia do inferno, essa influência desses jovens, desses homens, desses jovens que ganharam dinheiro, fama através do evangelho, do mundo gospel e que agora abandonaram, apostataram da sua fé, desviaram-se indo por caminho de Balaão, não será suficiente para te afastar de Deus e principalmente para fazer você acreditar que eles estão certos, porque o espírito que fala na boca de Gesser Aguiar é o espírito de anticristo, é um espírito imundo, é um espírito de Satanás, querendo te influenciar a voltar para trás. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus te ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.